Senhor, meus amados irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mais uma lição bastante edificante, né? O termo edificar, ele quer dizer construir, levantar. Então, tudo que sirva para nossa edificação é muito importante para nós, para a igreja do Senhor Jesus. E hoje, né, uma lição de fundamental importância para entendermos a ordem do culto, né? A vontade de Deus, né, para a sua igreja, e tudo tem que ser baseado no amor, né? O amor em tudo que você faz é fundamental. Eu tenho que buscar os dons também baseado no amor que eu tenho por Deus e também por sua obra, né? Então é muito importante, queridos. Essa lição de número 11, ela tem como tema dom de profecia e ordem no culto, colocando aqui o dom da profecia como maior que o dom de línguas, no sentido de possibilitar o entendimento das pessoas. Não quer dizer que eu devo agora descartar o dom de línguas, não quer dizer agora que eu devo parar de falar em outras línguas, mas quer me fazer entender que eu preciso no culto ter ordem, né? Eu preciso no culto usar o dom que Deus me deu com ordem e com decência. Então, todos os cristãos, eles devem ter interesse pelos dons, não apenas aqueles que exercem funções de liderança. Sobretudo, o dom de profecia, o qual não é necessariamente uma previsão, mas um anúncio da vontade de Deus ao seu povo. Queridos, o dom da profecia é algo extraordinário. Anuncia a vontade de Deus ao seu povo. Isso é muito importante. Os profetas anunciavam a vontade de Deus a Israel. E agora os profetas anunciam a vontade de Deus à igreja, queridos. Esse dom é muito importante para a igreja. Tem que ser buscado e tem que ser usado em amor e também com ordem. Eu não posso, de maneira nenhuma, né, se eu tenho aqui na igreja vários profetas que têm este dom, né, de profetizar, um fica profetizando por cima do outro. Paulo está deixando claro a ordem dentro dos cultos. E às vezes a gente tem uma visão muito errada do que de fato seja um culto, né, na presença de Deus, o que de fato seja um culto, né, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, um culto onde as pessoas são edificadas. Às vezes a gente tem uma visão muito errada. A gente acha que um culto cheio da presença de Deus, amados, é apenas, né, várias pessoas falando em línguas estranhas, um profetizando por cima do outro, a gente rodopiando, virando carambela e fazendo um monte de coisas, amados, e nem sempre ali está havendo um mover do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a gente já viu, né, pessoas que ao ministrarem, ao tentarem pelo menos, né, na oportunidade de ministrar a palavra, leem apenas um versículo das Escrituras Sagradas e depois saem desse tema e começam então a motivar o povo, e no sentido de falar em línguas, e viu um anjo aqui, um anjo ali. A palavra ele já esqueceu, já deixou de lado, já saiu do tema. Porque o Espírito Santo de Deus está me levando para outra. Amados, não que não possa, mas tem muitas pessoas que têm as suas vidas cristãs fundamentadas nesse estilo. E quando são confrontadas pela palavra, que é a maior de todas as profecias, que é a maior profecia, não querem. Muitas pessoas estão em busca, né, de profetas. Parece aquelas pessoas que estão atrás de cartomante para ler a mão, querendo saber o futuro. Não querem nada de palavra de Deus. Amados, o que o apóstolo Paulo ele deixa muito claro nessa lição é a ordem do culto.
Ele coloca o dom de profecia acima do dom de línguas, porque o dom de profecia, ele traz entendimento. E o dom de línguas, apesar do seu valor, ele traz uma edificação pessoal. Já o dom de profecia edifica a igreja, traz edificação a todo o corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A lição, inclusive, dá um exemplo de alguém que chega aqui no nosso meio, por exemplo, e começa a falar uma língua estrangeira que a gente não conhece. Quem vai entender, queridos? Imagine um chinês chegando aqui. Imagine, sei lá, qualquer outro idioma usado por uma pessoa aqui que a gente não conheça. Quem vai entender isso? Ninguém, queridos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele está deixando muito claro que o dom de línguas, ele serve para edificação pessoal. Até incentivei os jovens, os adolescentes a fazer uso desse dom quando estiverem em oração em casa, quando estiverem sozinhos, orando, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de dificuldade, orar em línguas estranhas. A gente foi usado o termo ativar, ativa essa sua relação com o sobrenatural, com Deus. É muito importante, queridos. Às vezes eu quero falar em outras línguas somente quando eu estou num culto, ou somente quando eu acho que o culto está bastante espiritual. Não, queridos. Lá na sua casa, quando você está orando, você está ajoelhado lá, dentro do seu carro, na sua moto, em qualquer lugar, você pode estar sendo edificado, falando em outras línguas. O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Porém, em termos de igreja, em termos de culto, o dom de profecia, ele se torna maior, porque ele edifica a igreja, ele traz uma edificação coletiva, porque o próprio Deus está falando com a igreja, Deus está transmitindo a mensagem, a sua vontade à igreja. Amado, isso é maravilhoso demais. Quantos de nós não somos edificados não por profetas do meio-dia, né, que só dão profecia na hora do almoço, né? Não é essas profecias que a gente está falando. A gente está falando de homens sérios que buscaram o dom de profecia porque quiseram ouvir Deus, sentir Deus e transmitir ao povo a vontade de Deus. Estou falando de homens sérios, estou falando de profecias sérias, não de profecias, amados, em que o profeta, para se promover diante das pessoas ou para ter o que falar, amados, infelizmente, amado, muitos ganharam o título de profeta, porque até no início talvez tiveram suas vidas comprometidas com Deus, mas agora se sentem na necessidade de profetizar a todo tempo, em qualquer momento, a qualquer hora, até no seu próprio tempo. E às vezes, amados, profetizam aquilo que acham, profetizam aquilo que conhecem da pessoa, e a pessoa, amado, que muitas vezes não se dedica à leitura, ao conhecimento da palavra de Deus, acaba se entregando àquela profecia. Eu citei o exemplo, amado, de que uma vez um profeta, numa vigília, amados, profetizou que Deus estava providenciando uma esposa para o varão. Eis que eu te digo, homem, ainda tem aqueles, né? Eis que profetizo, homem, que Deus está providenciando uma esposa para você. E na verdade, amado, o homem era casado. E aí, amados, a pessoa que não tem o entendimento, que não busca a palavra, que não busca ler a palavra de Deus, cede a isso, aí vai dizer, então eu tenho que me separar da minha esposa, é isso, né? Então Deus está preparando. Aí o diabo coloca pessoas no teu caminho, então é por isso que aquele profeta falou aquilo. Amados, em nome de Jesus, Paulo está alertando a igreja, Paulo está deixando, amados, são lições valiosíssimas para nós, esse conteúdo aqui, né, da primeira carta aos Coríntios. Amados, se você não está devorando esse conteúdo, eu não sei o que você está querendo da sua vida cristã, porque muita gente prefere ser enganado, amado, prefere ser enganados aí por profecias erradas. Muita gente prefere, né, ficar nessa desordem no culto, ou ter uma visão errada do que de fato é um culto cheio da presença de Deus.
Amado, se eu estou aqui pregando a palavra, e se depois da palavra você começa a sentir fortemente a presença do Espírito Santo, e aí você profetiza, e aí você fala em línguas estranhas, e aí você rodopia, amado, a mensagem foi enraizada no seu coração. Agora aquela pessoa que lê um versículo, olha, não vou ler isso aqui porque Deus está me direcionando para outro lugar, tem um anjo aqui, e você começa a rodopiar, você saiu daquela igreja sem edificação nenhuma, queridos, porque é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que transforma a vida do homem, e ela é a maior de todas as profecias, nela está a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos, eu não vou me alongar, mas na aplicação pessoal diz assim: o culto é um momento de adoração a Deus, e edificação, amado, repito, edificação é construção, é levantar. Isso significa edificação, não é para expor ninguém, não é para acabar com a vida de ninguém. Um culto é para a edificação da igreja como corpo de Cristo, no qual cada um pode exercitar os seus dons, desde que seja feito com decência e ordem. Ordem no culto. Se você começar a fazer tudo do seu jeito, Deus não está aprovando sua atitude. Em nome do Senhor Jesus, nós precisamos desmistificar muitas coisas, nós precisamos tirar muitas coisas da nossa cabeça que a gente está acostumado a ver e começar a levar a nossa vida a sério com Deus, queridos. Certa vez em um culto, amados, como eu já falei para os irmãos, eu fui convidado para ministrar. O culto começou 7h30, amados. De 7h30 até 8h45. O povo falando em línguas, rodopiando, correndo para um lado e para o outro. 15 minutos eu tinha de mensagem. O pastor chega comigo e diz assim: pastor, pregue só 10 minutos, viu? Porque a gente não pode passar do horário. Quase que eu vou embora daquela igreja, amados. E digo: o que vocês querem? Vocês querem viver só disso? Quem está sendo edificado aqui? Quem aqui está construindo uma fé solidificada no Senhor? Vão sair daqui, vão fazer um monte de coisa errada, porque isso aqui não passa de apenas movimentos. É a palavra que transforma, queridos. E naquele momento, amado, eu preguei 10 minutos. Está aqui, pastor, 10 minutos. Já não levei mais a sério aquela igreja, amados. Sabe o que aconteceu depois dos 10 minutos que eu preguei? Mais meia hora, amado, de línguas estranhas, mais meia hora. Fizeram uma fila aqui, amados. Colocava a mão na cabeça, caía um para um lado, caía outro para o lado. Chegou na minha esposa, amado. Minha esposa ali sentindo, falando com Deus, e forçando a cabeça, forçando. Eu disse: ele vai passar uma rasteira na minha esposa. Só pode. E parece que é isso que o povo gosta, parece que é isso que o povo quer, queridos. Vamos estar atentos. Se uma igreja está pregando a palavra, é essa igreja que você tem que estar. Pare com esse negócio de querer ficar atrás de profecias o tempo todo, querendo saber do seu futuro. Deus sabe do seu futuro, e no momento certo Ele vai dizer a você. Pare com esse coisa de que, igual as pessoas que estão procurando, que quer saber o que Deus tem para mim e tal. Ore você no seu particular, leia a palavra de Deus, seja confrontado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre os dons, quando esta lição incentiva você a buscar o dom de profecia, não é para que você viva disso, mas é para que você entenda que quando Deus quer usar um profeta na sua casa, Ele está apenas confirmando a vontade dEle, que já está explícita na sua palavra. Uma vontade específica para você, que você mesmo pode buscar também na sua casa, dentro do seu carro,
na sua moto, no seu apartamento, em qualquer lugar, queridos. Então, a maior importância que Paulo está dando ao dom de profecia é porque, queridos, nós precisamos entender que aqui, a igreja precisa ter ordem, precisa ter decência. Amém? Exercite os seus dons, mas o faça com muito cuidado e com muito zelo, como também esta palavra foi usada na lição. Zelo, cuidado. Não tente se promover através do dom que Deus lhe entregou. Não faça isso, senão Deus vai abater você. Glorifique a Deus, queira que Deus seja glorificado através dos dons que Ele te entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus, agradecendo ao Senhor por mais uma lição. Queridos, o meu coração, ele se alegra muito com essas lições da Escola Bíblica Dominical. Se eu fosse você, eu comprava a sua revista já para o próximo trimestre. Você sabe qual vai ser, amado, a lição do próximo trimestre? Atos dos Apóstolos, meu irmão. Pense numa lição rica. Pense no entendimento que você vai ter, o que foi aquele batismo no Espírito Santo. O que foi aquele vento forte, impetuoso que tomou conta da igreja. Era batismo, eles estavam doidos. O que era aquilo, afinal? Como a igreja se moveu na terra depois do batismo com o Espírito Santo? Queridos, você só perde essas oportunidades se você quiser. As portas da igreja, às 9 horas da manhã, estão abertas para você, não só essa, como tantas outras igrejas, Assembleia de Deus e tantas outras igrejas evangélicas, para você aprender a palavra de Deus. Então, venha e coma esta lição. E essa lição, amado, da primeira carta aos Coríntios, louvado seja Deus, que lição rica, que lição riquíssima, amados. E eu lamento aqueles que estão perdendo. Eu lamento muito aqueles que não estão entendendo a importância de estudar a palavra de Deus. Amém? Logo depois da escola, queridos, nós temos uma reunião com toda a coordenação, com todos os professores, secretários da Escola Bíblica Dominical. Amém? Vamos orar? Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical aqui na DAB. Deus abençoe os nossos jovens, abençoe os senhores, as senhoras. Que, amados, eu louvo e eu peço a Deus cada dia que a igreja ela cresça no conhecimento da palavra. Uma igreja saudável, estruturada pela palavra. Amém? Em nome de Jesus. Que exerça os seus dons com sabedoria e com graça, tá? E outra, hoje, amados, é a entrega das santas cestas. Não pensando, né? Mas das cestas básicas. Você que pode doar uma cesta, faça isso. Você que pode trazer 1 quilo de arroz, 1 quilo de alimento, traga. Amém? Nós, na vez passada, abençoamos quantas? 8 ou 7, né? Nessa faixa. Vamos colocar entre 6 a 8 pessoas foram abençoadas com cestas básicas. Amém? Então, tudo porque cada um de nós aqui temos nos sensibilizado por essa causa. Tá bom? Então, hoje... e também vai ter uma venda, amado, de maniçoba. Oh, glória, amado. Maniçoba hoje, R$5. Meu irmão, isso está muito barato. Vamos lá. A maniçoba vai ser R$5. Só isso, querido. Só isso. E você vai usufruir de uma maniçoba feita pelas mãos da irmã Joyce, né? Mãos abençoadas de cozinheira, né? Amém? Então, R$5, tá? E não esqueça de trazer seu alimento, tá, queridos? Traga um macarrão, traga 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Vai ser entregue o papelzinho? Foi entregue o papelzinho, amado, domingo passado, não foi? Pronto, a gente vai montar, com o que você trouxer, a gente monta a cesta e entrega para os mais necessitados. Isso faz parte. Quem alivia a dor do necessitado também terá a sua dor aliviada. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer, Senhor, nesta manhã tão especial para todos nós, de aprendizado, onde aprendemos a Tua palavra, Deus,
Que Tu possas, ó Deus, cada dia edificar esta igreja, meu Pai amado, sobre a rocha. Edificar esta igreja sobre a Tua palavra, Deus. Que a Tua palavra, Senhor, seja cada dia, meu Pai, ó Deus, o que vai fortalecer a fé dos nossos irmãos. Eles usarão os seus dons, usarão com ordem, usarão com decência, usarão fundamentados no amor, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor, tem os ensinado desta forma. Nós não, meu Pai amado, veremos crentes meninos, crentes, ó Pai, que não se sustentam pela palavra, mas nós profetizamos em nome de Jesus, uma igreja cada dia mais consolidada pela palavra de Deus, uma igreja que devora a palavra, uma igreja que se alimenta da palavra, uma igreja que ama a escola bíblica dominical. Nós profetizamos, ó Deus, um povo forte, nós profetizamos um povo cheio de conhecimento, nós profetizamos um povo cheio da Tua presença, cheio do Teu Espírito Santo. Nós profetizamos sobre esta igreja jovens pregadores da Tua palavra. Jovens cheios do Teu Espírito Santo, obreiros cheios do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós profetizamos sobre esta igreja um tempo, Senhor, um tempo, Deus, onde a Tua presença, Pai, vai tomar conta deste lugar. Não é algo aparente, não é algo insustentável, é algo verdadeiro, é algo que está consolidado. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. E a igreja diz: Deus vos abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Reunião, amados, com a Escola Bíblica Dominical. Amém? Deus vos abençoe.